E aí, galera, eu sou o Rodney. Agora a gente vai voltar a falar sobre tecnologia. 5G, como as políticas públicas vão ajudar a reduzir o gap e acelerar a transformação digital no país. Vamos ver. Olá, boa noite. Olá, tudo bem, Salô? O professor Marcelo Zufo já está aqui na tela. O professor Vitor já está aqui na tela também. Bem-vindos. É um prazer receber vocês nessa edição digital da Campus. Dessa vez a gente vai falar sobre tecnologia 5G. Né? E essas duas pessoas que a gente convidou aqui trazem visões bastante complementares, né? O Vitor é secretário executivo do Ministério das Comunicações, é um executivo de carreira da Anatel, conhece profundamente, né, toda as políticas da área de telecomunicações, toda essa parte de inovação ele tem acompanhado. E o professor Marcelo Zufo, que é da Poli, da USP, é um dos principais pesquisadores, inovadores que o Brasil tem. E é muito bom a gente estar recebendo os dois aqui, né? E a ideia é a gente começar a falar sobre o leilão, né, do 5G, que está se aproximando, saber qual é o impacto que isso vai trazer, né, para o país, e principalmente o que é que isso pode fomentar de políticas públicas, o que é que isso pode, né, ter aí o governo como indutor, porque só para contextualizar, com 5G a gente não está falando só de mais uma tecnologia, né, de quinta geração de celular, né? A gente está falando de uma tecnologia que vai interligar pessoas, objetos, né, que abre aí uma série de possibilidades de aplicações que vão desde o comércio, passando pela medicina, né, passando pela agricultura, com o uso de internet das coisas, o uso de inteligência artificial, e para o pessoal da área de vídeo, né, a possibilidade de uma latência super baixa poder fazer downloads ou uploads de vídeo numa velocidade fantástica, né? Então isso sim vai trazer um impacto e vamos abrir aí para o Vitor inicialmente falar um pouco dessa revolução que está vindo. Ótimo. Boa tarde, então. Boa tarde, Salu. Boa tarde, professor. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né? Quero cumprimentar você que está em casa e que está nos assistindo. Para mim é um prazer realmente estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco sobre o 5G. Muita gente tem falado, acho que o Salu começou muito bem, dizendo, olha, não é um G a mais, né? Realmente o 5G, ele realmente vai trazer para nós uma nova dimensão, né? O 5G é a base da quinta revolução industrial. Então, nós estamos aí realmente vivendo um tempo histórico, né? Você que está nos assistindo, saiba, você vai viver um tempo histórico no que diz respeito à tecnologia. Mas, Salu, eu queria perguntar se eu já começo agora a minha apresentação, a gente ouve o professor, me guie. Eu ia sugerir que você começasse a sua apresentação, em seguida a gente ouve o professor Zufo e... Perfeito. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês. Preparei aqui uma apresentação sobre o nosso assunto de hoje. Só um minutinho. Um momentinho, por favor. Só um minuto. Engraçado que a tela não está aparecendo aqui. Não, enquanto o Vitor deixa o professor ir falando enquanto eu localizo aqui rapidinho. Isso. Carrega, isso. Não, já consegui. Já conseguiu? Ótimo. Já consegui. Tá, okay. Vocês estão vendo minha tela cheia? Agora? Sim. Ótimo. 5G Brasil. Ok. Perfeito. Meus caros, enquanto eu falo que eu não estou conseguindo ver a minha imagem, então qualquer coisa vocês podem me interromper aí, viu, Salu? Fique à vontade. Eu vou falando aqui e vai me dando os sinais aqui, que eu não estou vendo nem o chat, nem estou vendo vocês. Então pode falar, tá bom? Pessoal, então vamos lá. A ideia hoje é falar aqui sobre 5G Brasil,
de que maneira que as políticas públicas dessa tecnologia vão ajudar a reduzir o gap e acelerar a transformação digital no nosso país, né? É muito importante, antes de começar, que você saiba quem é o Brasil, como a gente brinca, né? Quem é o Brasil no cenário mundial, como a gente fala lá no Nordeste, quem é o Brasil na fila do pão, né? É importante a gente saber, muitas vezes você não sabe que valores o Brasil tem, qual é o tamanho do Brasil nesse mundo digital e conectado. Então, eu quero compartilhar contigo aqui alguns dados. O Brasil hoje é a maior economia da América Latina, ele tem um PIB per capita de mais ou menos 8.717 dólares. Esse dado é um dado recente, de 2 semanas atrás. O Brasil está em 18º lugar na pontuação e classificação global do Índice de Cibersegurança Global. Ele é um índice que é divulgado pela ONU, né? Então, o Brasil estava lá na posição 50, na posição 71, subimos aí 53 posições. Estamos agora na posição número 18. Nas Américas, o Brasil perde apenas para Canadá e Estados Unidos. Então, hoje nós somos o 3º país da América aí em cibersegurança, ou seja, o Brasil é um país que está se preparando para essa era de hiperconectividade. Estamos aí realmente avançando nessa escala, né? O Brasil, como vocês sabem, é um grande produtor de alimentos do mundo, o Brasil é o celeiro do mundo, né? Nós exportamos aí minério de ferro, soja, proteína animal, café, aviões, enfim, o Brasil hoje é realmente um país em desenvolvimento e muito em breve nós teremos números ainda melhores. E falando ainda sobre o Brasil, a gente sabe, o Brasil tem a 5ª maior área de terra do mundo, o Brasil tem a 6ª maior população do mundo, 9º maior mercado consumidor, 9º maior PIB do mundo, enfim, o Brasil realmente é um país de dimensões globais importantes, né, no cenário mundial. E aí, meus caros, eu entro um pouquinho aqui nos dados sobre telecomunicações, né? Então, importante você saber algumas questões antes da gente falar sobre 5G. Né? Então, o Brasil hoje ele tem 34 milhões de acessos em banda larga fixa, ou seja, 34 milhões de casas, de residências ou de unidades empresariais têm acesso à banda larga fixa. Né? A velocidade média contratada do Brasil é uma velocidade de 88,7, quase 90 megabits por segundo. Né? A gente tem mais de uma linha de celular por pessoa no Brasil, ou seja, o Brasil tem uma densidade, uma penetração muito alta aí da telefonia móvel. Hoje nós temos aí mais de 214 milhões de linhas de celular. Isso se deve ao fato de muitas pessoas terem mais de um celular, né? Temos 14 milhões aí de pessoas que usam TV paga. Esse é um serviço que, por conta do streaming, né, do Netflix, do Amazon, do Disney, da Disney, que agora eu não me lembro, Disney+, salvo engano, é um serviço que está diminuindo cada vez mais, mas também que vem se renovando. Uma outra coisa que é importante, ao longo do tempo, o Brasil vem experimentando um crescimento na porcentagem da população que usa a internet. Em 2019, nós já éramos quase 80% da população. Eu creio que agora, em 2021, nós já ultrapassamos a barreira de 80%. Em 2016, a gente tinha só 64% da população brasileira, ou seja, em 3 anos, a gente aumentou aí em 14 pontos percentuais o número de pessoas que acessam a internet no Brasil. E aí você fala, poxa, mas tem 20% da população que não acessa a internet. E aí, olha que interessante, por que as pessoas no Brasil não usam a internet? Quase metade das pessoas que não estão usando a internet no Brasil não usam porque não sabem como usar. Outras 30%, 31,6% não usam porque não têm interesse em usar a internet. Quase 12% entende que a internet é muito cara. 6% acha que o celular, o tablet, o computador é muito caro. 4% porque não tem cobertura. E 2% alegam um outro motivo, né? Então, ou seja, quando a gente está falando aí de acesso à banda larga, acesso à internet, o Brasil realmente está muito bem. Temos 80%, você vê nesse gráfico aí do outro lado, né, que em média aí 80% da população brasileira está acessando a internet. Né? Nós somos um país que realmente usamos muito. Veja esses dados que interessantes. O brasileiro, ele é o 2º lugar no mundo em uso de internet. Nós passamos aí
em torno de 10 horas por dia conectado. Você sabia disso? Quase 94% de internautas de 16 a 64 anos acessam o serviço de streaming, ou seja, Netflix, Amazon, né, como eu falei. Ô, Vitor, só uma observação, por gentileza. Eu acho que seus slides não estão passando. Eles estão fixos aqui na tela. É? É. E agora? Ainda não. Que estranho. Agora sim. Agora sim. Tá, vamos lá. Eu vou começar de novo aqui. Desculpa. Você colocou no modo apresentação, né? Você está vendo a evolução da tecnologia aí? Sim, sim. Pronto. Eu vou voltar um slide, então. Você está vendo agora um rapaz? Evolução da tecnologia. Uso da internet no Brasil, não, né? Não. Que estranho. Por que está acontecendo agora isso? Agora sim. Uso da internet no Brasil. Tá, mas aí não tá no modo de edição, correto? Está no modo de edição. Tá bom. A gente vai seguir no modo de edição aqui, porque é o que vai dar. Senão a gente vai atrasar bastante. Sem problema. De qualquer forma, os dados que você está passando são bem interessantes. Tá bom, vamos lá. Então, aqui é importante a gente saber o seguinte. Hoje no Brasil a gente tem cerca de... O brasileiro ele passa em média, Saulo, 10 horas por dia usando a internet. Quase 90% das pessoas que acessam a internet, os internautas, acessam TV por meio de serviço de streaming, né? Quase 88% das pessoas que acessam a internet jogam videogame. Somos o 13º do mundo, né, em número de pessoas que usam a internet para jogar. A gente gasta aí só em redes sociais uma média de 3 horas e 42 minutos. Né? Somos o 3º depois das Filipinas e da Colômbia. 59% dos usuários de internet de 16 a 64 anos usam as mídias sociais também para fins de trabalho. Né? Tem o LinkedIn, muitas vezes até no próprio Instagram, você tem ali uma plataforma de e-commerce, ou seja, o brasileiro acessa muito, usa muito a internet, explora muito a internet. Né? Por último, aí, quase 57% aí dos brasileiros que acessam a internet usam serviços bancários. Né? O Brasil tem passado por um fenômeno de bancarização muito importante. E aí, Saulo, agora avançando, né? Como você falou, nós tivemos aí em 85 tecnologia de 1G, né? Depois de 92 viemos com 2G, passava ali os SMS, né? Depois chegamos no 3G, começamos ali já a acessar a internet pelo celular. Em 2010 popularizou-se o 4G, aí sim, a gente começou a usar o Waze, o Twitter, a gente começou a usar o Facebook, o YouTube, tudo isso começou a se popularizar nessa época aí de 2010 para cá. E agora a gente está entrando realmente na época do 5G, né? Estamos entrando realmente nessa época agora, que é a nova revolução, ou seja, não é mais uma geração. Né? Nós estamos falando de uma nova forma de relacionamento das pessoas com a internet. Um outro fator aqui diz respeito, então, à implementação desse 5G no Brasil. Aqui eu quero me deter um pouco mais. Né? O Brasil, a gente está se preparando para ter essa tecnologia já muito em breve, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui de que maneira que a gente está colocando as nossas políticas públicas. Né? Então, como eu já falei, o 5G ele é uma revolução, né? Não vou detalhar tanto aqui sobre isso, porque eu acho que todo mundo já sabe. Mas as nossas políticas públicas aqui, o que é que a gente colocou, pessoal? O que é que o governo impôs aqui para o leilão do 5G no Brasil? Então, primeira coisa, o leilão ele deve promover a troca de infraestrutura. Como você sabe, o 5G ele vai demandar muito mais estrutura do que tem hoje. Então, se todo mundo, todas as operadoras forem construir uma nova estrutura, a gente vai ter 4, 5, 6 redes sendo novas, que o 5G depende de uma rede nova sendo construída. Então, nós estamos promovendo o estímulo a que as operadoras compartilhem as suas estruturas. Segunda coisa, nós estabelecemos uma série de compromissos. Eu vou falar sobre isso com vocês na sequência. Né? E aí, nesse compromisso que a gente vai diminuir o gap aí de conectividade no Brasil. Terceira coisa, a gente vai estabelecer prazos para ativação da rede. Você vai ver que se tudo correr bem, em julho de 2022, daqui a um ano, a gente já vai ter o 5G em todas as capitais do Brasil. Segunda coisa, nós temos que manter a concorrência ou aprimorar. Não tem como a gente fazer um modelo de 5G que privilegie somente quem já tem frequência. Nós temos que adotar esforços de maneira que
quem está chegando possa realmente poder competir e nenhuma empresa nova que tem interesse em vir para o Brasil fique de fora. O quinto princípio, que é a concessão de serviços de interesse restrito. Isso aqui é uma nomenclatura meio técnica, mas é o seguinte, a gente está solicitando que a Anatel disponibilize para para quem quiser, áreas específicas em que as empresas podem explorar o 5G. Então, por exemplo, você tem na França, na fábrica da Bombardier, por exemplo, uma rede de 5G somente para aquela fábrica. Uma empresa foi lá e montou uma rede ali. Então, isso são as redes privativas do 5G. E o Brasil também está fazendo isso, estimulando redes privativas, especialmente aí para áreas de mineração, construção civil, área de exploração industrial, enfim. Você vai ter redes de 5G pequenas montadas em nichos de negócio para algumas dessas grandes empresas aí do nosso país. E por último, a questão dos usuários visitantes. O que é isso? Muitas vezes você é de uma determinada operadora e você está em um determinado lugar onde a sua operadora não está pegando. Mas só que tem antena de celular ali. Só que é de outra operadora. E às vezes as duas operadoras, a sua com aquela que tem infraestrutura, não estão conversando. Porque hoje, você que é um usuário visitante naquela rede, né, a sua operadora não é obrigada a fazer acordo com aquela outra que tem estrutura ali. E agora nós estamos colocando isso como princípio, que esse compartilhamento é obrigatório. Ou seja, a gente vai ter uma sensação melhor de cobertura dos serviços de telefonia. Né? Outra coisa, a gente colocou aqui o famoso Open RAN, né? A rede aberta. Hoje, de um modo geral, as redes de telefonia, elas são redes fechadas. Né? Você compra uma rede de um determinado fabricante, ele te dá tudo, ele te dá um negócio montado e funcionando. Isso é bom, porque é seguro, é mais tranquilo, a administração é mais fácil, mas, por outro lado, a gente fica na mão de poucos fabricantes. E também a gente deixa de estimular que pequenas empresas, que às vezes não têm a rede inteira, mas tem ali a fibra ótica, tem a antena, tem o software, possa participar da rede. Então, o mundo inteiro está andando nessa linha da rede aberta, por isso o nome Open RAN, né? A rede aberta, e nós estamos também colocando isso como princípio no Brasil. A Anatel já está implementando essa política pública, de maneira que a gente possa também ser um protagonista aí nesse cenário. E aí, avançando, não vou detalhar isso aqui, que eu sei que é muito técnico, a licitação do 5G é a maior licitação de frequências que o Brasil já fez em toda a sua história. Né? Então, nós temos ali 4 faixas de frequência, cada uma tem um tipo de obrigação diferente. Então, por exemplo, na faixa mais famosa aqui, que é a faixa do 3,5, a penúltima aí, você tem que colocar as antenas de 5G, tem que fazer backhaul, ou seja, estrutura de fibra ótica, tem que cuidar da migração das pessoas que assistem televisão via satélite na banda C, que é uma banda de satélite muito perto de onde vai ser o 5G, então vai dar interferência, ou seja, quem ganhar essa faixa vai ter que resolver esse problema. E a gente já adotou a solução, nós vamos migrar esse serviço de televisão via satélite para outra faixa de frequência, uma banda chamada banda KU. Né? Então, nós vamos fazer essa migração, então quem ganhar vai ter que fazer isso, vai ter que construir o programa Amazônia Integrada Sustentável, que é uma rede de conectividade na região norte, e também vai construir uma rede privativa de comunicação somente para o governo federal. Tá? Então, essa é um exemplo de obrigação, né? E você tem todos os lotes, tem lotes nacionais, lotes regionais, ou seja, às vezes tem uma empresa que ela manda muito bem no Nordeste, mas ela não quer atuar no Brasil inteiro ainda. E aí a gente está permitindo que ela possa comprar lotes regionais, né? Ou seja, que ela explore ali aquela região onde ela se sente mais confortável. E aí, meus caros, quais são, então, o nosso cronograma? Como eu falei para vocês, até julho de 2022, se tudo correr bem, e eu espero que corra, e estamos nessa linha, nós temos que ter uma estação para cada 100 mil habitantes. Uma estação para cada 100 mil habitantes, nas capitais e no Distrito Federal. Aí, no ano seguinte, a gente já diminui um pouco mais a densidade. Você já vai aí para uma estação a cada 50 mil habitantes, ou seja, a cobertura já vai ser maior. Em junho de 2020, julho de 2024, um ano depois, você já diminui mais. Uma estação, uma antena, uma herb, para cada 30 mil habitantes. Aí, quando você chega em 2025, você já passa aí para
para uma antena a cada 15 mil habitantes, e cidades que tenham mais de 500 mil habitantes, com a densidade de uma antena para cada 15 mil pessoas. Em julho de 2026, você vai diminuindo aí para cidades com 200 mil habitantes, em julho de 2027 para cidades com 100 mil habitantes, 28 em cidades entre 30 e 100 mil habitantes, em 2029 para cidades, 100% das cidades aqui nesse caso, antes era só metade, das cidades que têm entre 30 e 100 mil habitantes, e entre 26 e 30, os outros municípios menores. Ou seja, o 5G ele tem um cronograma de implantação. Eu, particularmente, acredito que, antes disso, as empresas já vão estar explorando esse serviço e todo mundo vai ter acesso. Elas podem fazer isso antes, né? Elas não podem fazer depois. Então, o 5G ele tem algumas características aqui, muito rapidinho falando com você, né? Então, o 5G ele tem aqui esses 3 pilares. Ele tem uma banda larga móvel aprimorada, ou seja, você tem aí mais gigabits por segundo, você tem uma questão de velocidade, de pessoas que podem estar debaixo de uma mesma antena, num número muito maior, né? Você tem uma comunicação ultra confiável de baixíssima latência, como o Salu falou. Isso permite, meus caros, um carro autônomo, por exemplo, andar na rua. Isso permite cirurgias muito sensíveis realizadas à distância. Então, imagina um país como o nosso, você tem um centro de cirurgias em uma determinada capital e pessoas sendo operadas na região norte, pessoas sendo operadas em regiões distantes, né, em aldeias indígenas, né, utilizando aí realmente essa tecnologia. E a gente tem as comunicações massivas, ou seja, a gente vai ter muita comunicação, o volume de dados vai ser enorme, né, as cidades inteligentes vão gerar muitos dados, as casas também, né, os escritórios inteligentes, enfim, a gente tem aí uma série de inovações que vai ocorrer com o 5G. Aqui é um desenho técnico, mas eu acho importante vocês saberem, né, o 5G, ele, quanto mais alta é a faixa, menor é a cobertura, mas melhor é a latência, né? Então, você tem a faixa de 26 GB, que hoje é o que os países estão praticando aí, que é uma faixa high band, como a gente chama, ela tem uma cobertura pequena, mas, por outro lado, a latência dela é altíssima, né? Ou seja, é aí onde você vai ter as latências de milissegundos. Por outro lado, as faixas mais baixas têm uma cobertura maior, em compensação, a latência não é tão boa. E aí é um trade-off e a gente vai ter que lidar com isso ao longo do tempo. Tá certo? Meus caros, aqui entramos mais em um assunto do 5G, né? O governo federal tem um programa chamado Conecta Brasil, ele é um programa de 4 anos, ele existe, está no plano plurianual, ele tem esses 3 pilares aí, reformas institucionais, conectividade e tecnologia. Aqui a gente tem uma série de itens que eu não vou comentar com você, mas só para você saber que tem muita coisa sendo feita aqui do nosso lado do governo, né? E aí você tem, com o 5G, aplicações de cidades inteligentes, né? Cidades que são extremamente conectadas, semáforos inteligentes, falando com escolas inteligentes, enfim, você tem uma série de itens que realmente vão ser proporcionados pelo 5G, que hoje a gente ainda não tem. Né? Como eu falo aqui do semáforo inteligente, não sei se eu aqui em Brasília, a gente já percebe muitas vezes que você fica parado num sinal, num tempão não passa um carro cruzando a via que está com sinal verde. Né? E esse sinal não é nem um ping inteligente, ele tem ali um relógio, quando acaba ele muda de cor. Né? Hoje a gente vai ter sensores que vão monitorar o fluxo, o tráfego e vão poder gerenciar o sinal. Eu tive a oportunidade de ir à China, nós somos uma delegação grande do Brasil. Meus caros, eles conseguiram configurar a cidade inteira para que a gente não pegasse um sinal vermelho. E fizemos isso sem que atrapalhasse o trânsito, sem parar, sem ter que usar policiais nas ruas, fechando as ruas, simplesmente manejando os sinais de trânsito. Né? E isso porque a cidade onde eu visitei já tinha tecnologia 5G. Tá? Aqui é um vídeo, agora como a gente não está no modo apresentação, não vou conseguir apresentar. Aqui mostra um case de sucesso que nós temos numa cidade chamada Toledo, que fica no Paraná, onde nós implantamos um programa chamado Cidades Digitais. Uma pena não conseguir passar, mas eu tento disponibilizar essa apresentação para vocês depois. E aí, esse aqui seria o vídeo. Outra facilidade, né, que o 5G vai trazer para nós são os carros autônomos e automatizados, né? Hoje você já tem muitos carros que já estão conectados, isso você já faz com 4G, mas daí você tem um carro que anda
sem a necessidade do motorista, você precisa realmente de uma tecnologia mais robusta, né? Então, você já tem várias marcas que estão testando isso, caminhões, eu acredito que os veículos autônomos vão começar pelos caminhões, até porque tem menos risco, né? Então, você está ali na estrada um pouco mais tranquilo, para que a gente possa ter aí essa revolução, né? Carros que falam com outros carros, falam com sinal, falam com pessoas, te levam, né? Você já tem nos Estados Unidos carros autônomos que fazem entrega de pizza, não sei se vocês já viram, né? E isso é uma realidade que nós vamos ter aqui daqui a pouco no nosso país também. Outro fator, né, é a inteligência artificial. A inteligência artificial, meus amigos, ela de fato vai mudar a nossa vida, porque você vai ter decisões sendo tomadas de maneira mais eficiente, mais rápida, com menos danos, tanto ao meio ambiente, com menos danos financeiros, com menos riscos. Mas só que para você ter inteligência artificial, aí fazendo a engenharia reversa, você tem que ter aprendizado de máquina. Uma máquina tem que aprender e aplicar ali a inteligência. Para que você tenha o machine learning, você precisa ter muitos dados, de maneira que esses dados sejam suficientes para que as máquinas aprendam e executem a inteligência artificial. E o 5G vai gerar muito dado. Então, por que a gente liga a inteligência artificial no 5G? Porque a base da inteligência artificial é o grande volume de dados, que permite que as máquinas aprendam com muita repetição de aplicações e aí tome decisões cada vez com melhor acurácia. Então, o 5G vai permitir realmente essa mudança aí no nosso dia a dia, né? A outra coisa diz respeito às casas inteligentes. Nós temos cada vez mais aí, né, dispositivos conectando aí as geladeiras, as televisões, as luzes da casa, sistema de irrigação. Vitor, isso tudo já tem hoje, mas isso tudo vai ser muito melhor realizado de maneira integrada e gerando dados, né? Então, as máquinas vão estar aprendendo e daqui a pouco você vai ver que esses sistemas que nós temos hoje, que já são muito bons, serão ainda melhores. Telemedicina, como eu falei, né, é uma grande aplicação, né? A telemedicina hoje no Brasil, eu acho que vai ser um divisor de águas, porque nós podemos, não é uma consulta médica usando o WhatsApp, meus caros. Eu estou falando aqui de você realizar uma ecografia à distância, eu estou falando de você realizar a cirurgia no olho de alguém à distância. Né? Hoje, com a latência que nós temos hoje, eu não sei se eu tenho essa coragem, né, de me colocar ali com o olho aberto a 2.000 quilômetros de distância do meu médico que está me operando. Porque imagina que ele faz assim com a mão e o robô não mexe, ele fala, eita, não mexeu, vou mexer de novo. Já era o seu olho, porque você não tem latência. Quando nós tivemos o 5G na telemedicina, o médico vai se mexer aqui e ao mesmo tempo o robô vai se mexer a 2.000 quilômetros de distância. Então, isso vai permitir aplicações que hoje a gente não tem. Você vai ver quantas vidas serão salvas por conta disso. Então, o 5G está vindo aí para realmente permitir essa grande mudança, né? Nós temos também aqui a questão das aplicações em zonas rurais. Isso é muito importante. O Brasil, hoje, 1/4 da nossa riqueza vem do campo, vem das plantações, das criações de animais. Então, tornar esse setor mais eficiente é enriquecer o Brasil. E enriquecer o Brasil é enriquecer o seu povo. Então, é fundamental que o 5G ele esteja também disponível para regiões remotas, né? Exatamente por isso que a gente colocou ali os lotes regionais. Também tem uma alta cobertura, ou seja, tem uma cobertura que pegue no campo, né? Isso é fundamental. Tenha poucos links de backhaul. Hoje, infelizmente, a gente precisa melhorar a parte de infraestrutura de fibra, mas isso nós estamos colocando, vocês vão ver aí na sequência. Tem operações com faixas mais baixas, ou seja, tem latências melhores, ou seja, abaixo de 1 GB. Por quê? Aí você pode ter um trator que vai rodar 24 horas, sem motorista, dando voltas no campo. Hoje a gente já tem isso, mas eles vão ser mais eficientes. Vocês sabem, algumas máquinas agrícolas, elas têm um GPS que tem precisão de 1 centímetro. Ou seja, se a máquina desviar 1 centímetro para a direita, ela vai corrigir. Né? Nem o olho humano consegue fazer isso. Então, isso depende de tecnologia. Tenha alto poder de transmissão. Hoje, muitas vezes, a gente tem uma propagação de sinal ainda muito atrasada. A questão da interferência ainda é um problema. Enfim, a gente precisa investir nessas aplicações aí voltadas para a zona rural.
né? Porque isso vai melhorar o que se chama de agricultura de precisão. O que é isso, né? Muitas vezes a gente fala o seguinte, olha, vamos colocar defensivos agrícolas nessa plantação aqui. E aí você, quando coloca os defensivos agrícolas, você não, hoje, como que é feito? Você coloca na plantação inteira por igual. Só que agora, quando o robô estiver fazendo, a máquina estiver fazendo a plantação ali, a semeadura, ela vai fazer uma análise do solo em tempo real e ela vai colocar defensivo agrícola somente onde precisa. Então, isso vai tornar a nossa agricultura muito mais precisa, muito melhor, muito mais eficiente, gerando mais riqueza para nós. À medida que você diminui o custo, você certamente vai ter um retorno maior. Né? Outra coisa que a gente vai ter são sensores, né? Como eu falei aqui, de umidade de solo, para molhar só onde é preciso, dados meteorológicos em tempo real. Vai chover daqui a 20 minutos, não vamos suspender, então, aqui o uso da irrigação. Né? Localização de ervas daninhas, infestação de pragas, enfim, tem uma série de aplicações que o 5G vai destravar. Né? Hoje já temos muitos drones sendo utilizados na zona rural, mas isso ainda vai ser mais eficiente. E aí, meus caros, a gente tem aqui outras iniciativas de conectividade. Né? Então, a gente tem o Programa Norte Conectado, ele vai ser viabilizado em parte pelo edital do 5G, como eu já falei, né? E cada uma dessas linhazinhas que vocês estão vendo aí, elas são linhas, são infovias, como a gente chama. São trechos que vão ao longo dos rios com cabos de fibra ótica de altíssima capacidade. Quando você deve estar vendo aí um que chama assim, ó, PAC 01, é a linha escura. Esse é um trecho que já foi construído pelo Exército, agora está em ampliação. Tá? E nós agora, nesse exato momento, estamos construindo o que a gente chama aqui de infovia 00, que é essa infovia azul, do lado da infovia amarela, que é a infovia que vai ligar Macapá a Santarém. E nós estamos pleiteando recursos do 5G, isso vai acontecer, para que a gente possa fazer toda essa infraestrutura de conectividade aí na região norte. Né? Essa infraestrutura aí, Salu, ela vai beneficiar 9 milhões de pessoas, quase 10 milhões de pessoas, ou seja, se a gente considerar que o Brasil tem hoje 40 milhões de pessoas que não acessam a internet, um quarto do problema certamente será resolvido somente com essa infraestrutura aí, que vai ser implementada no âmbito do 5G. Tá? Uma outra coisa que a gente também está trabalhando aqui, né, diz respeito à questão jurídica. Ou seja, muitas vezes com o 5G você vai ter, tá vendo esse poste aí? O 5G vai ser assim, serão antenas muito pequenas, que vão estar muito próximas, baixas, assim. Né? E aí, na nossa legislação, esse tipo de antena não precisa de autorização prévia. Agora, o que é uma estrutura de pequeno porte? É desse tamanho aí? É maior? É bem menor? Do tamanho de uma caixa de sapato? Enfim, nós estamos trabalhando com essas definições, já colocamos isso. Esse aqui é um ponto extremamente importante, né? Que é onde passam as fibras óticas ao longo das rodovias, das vias públicas. E isso ele tem que ser gratuito, ou seja, ninguém pode cobrar por passar a estrutura de fibra ótica, a não ser os custos administrativos, e nós regulamentamos isso de maneira a que a infraestrutura no Brasil seja fluida, tá? Não tenha problemas aí de burocracia. Tá? Voltando um pouquinho aqui no norte, Victor, a gente vê que... para você concluir em 3 minutos, é possível? 3 minutos? Agora. 3 minutos. Okay. Vamos lá. Não, eu já estou acabando também. Aqui, meus caros, esse aqui é o mapa de beneficiados do Programa Norte Conectado, tá? Então, como eu falei para vocês aí, são 9 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas com esse programa. Né? Temos o programa Wi-Fi Brasil, que leva a internet via satélite para vários lugares do Brasil, especialmente regiões remotas. Nós já instalamos em mais de 13 mil lugares, quase 3 mil municípios já receberam, a maioria para escolas rurais, né? Em segundo lugar, aí está unidades de saúde, aldeias indígenas, enfim. E, sobretudo, nas regiões norte e nordeste. Temos também, como eu falei, o decreto de infraestrutura, né, que visa trazer aí um pouco mais de segurança jurídica para essa aplicação. Atualização do marco legal das telecomunicações, fizemos isso recentemente. Temos feito debêntures incentivadas, ou seja, estimulando que as operadoras emitam debêntures para captar recursos. E as pessoas têm investido nisso. E nós aqui no governo estamos dando isenção de imposto de renda para isso. Então, hoje, as pessoas físicas como eu e você, eu não posso, infelizmente, porque eu trabalho aqui com esse processo, mas
você pode fazer investimento em infraestrutura de telecomunicações, tá? Nós já investimos mais de 3,5 bilhões de reais somente por conta de debêntures, né? Então, assim, fora isso, aí eu acabo, nós temos os termos de ajustamento de conduta, que é quando você pega aquelas multas das operadoras que elas iam judicializar todas, ou não iam pagar, ou ia pagar e não ia vir para telecomunicações, e transforma essas multas em obrigações, de forma que o setor seja diretamente beneficiado com essas sanções, né? Aqui também, e aí eu realmente termino, nós estamos trabalhando muito fortemente na questão de redução de impostos. O Brasil tem uma carga tributária altíssima e nós temos trabalhado aí com isenção, com redução de impostos para algumas aplicações de forma a diminuir esse gap aí digital. Então, Salu, era isso que eu queria falar. Nós vamos utilizar, como eu mostrei aí, o edital do 5G, não somente para o próprio 5G, mas nós vamos utilizá-lo para levar estrutura de conectividade para as cidades. A gente espera que com o edital do 5G a gente tenha fibra ótica nos municípios onde ainda não tem, fibra 4G em localidades a partir de 600 habitantes, ou seja, distritos pequenos, né? E tenha o norte conectado e a rede privativa da administração pública federal, ou seja, o 5G não vai trazer só 5G, ele vai trazer fibra ótica, vai trazer 4G, e a gente espera aí que em poucos anos, não dá para estimar aqui, aliás, a Anatel tem um cronograma disso, né? São 8 anos em algumas obrigações, 7 em outras, mas, ou seja, de 5 a 10 anos nós vamos ter resolvido o nosso problema de conectividade no Brasil, com a política do 5G e com outras políticas que nós estamos praticando aqui também. Eu quero te agradecer aí pela oportunidade de poder falar, vou continuar aqui com vocês, pedir desculpas pela apresentação. Nossa equipe aqui preparou a apresentação que tinha muitos vídeos, eu acho que ficou pesada, por isso que não estava passando, mas eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí todo o conteúdo e eu estou à disposição aqui para a gente tirar dúvidas. Manda brasa. Ok, Vitor, obrigado. Muito arrojada a política, né? Parabéns, bem desafiadora, né? E aí, eu passando aqui para o Zulfo, a gente sabe que a adoção, né, de uma nova tecnologia, ela vem com processos e vem com pessoas, né? Ela vem com pesquisa, ela vem com inovação. Então, assim, na sua visão, Zulfo, onde a academia brasileira e onde esse ecossistema de inovação, né, de startups, trabalhando com essas possíveis aplicações, né, não só as que a gente conhece, mas as futuras, né, outras que podem derivar a partir da adoção dessa tecnologia. Na sua visão, em que ponto a gente está para aproveitar essa oportunidade que está se trazendo com a tecnologia, né, e o que podemos já começar a fazer? Está sem som, está sem som. Obrigado aí, é um prazer estar com o Vitor e com vocês, né? Brasileiros, assim, da mais alta estirpe aí, de um compromisso com esse país, né? E eu vou, talvez, completar, eu achei a palestra do Vitor muito boa, e eu queria completar com alguns slides. A gente não precisa esperar o edital do 5G para começar a fazer 5G no Brasil. Porque o 5G, diferentemente do 3G e 4G, ele está sendo um processo mais tumultuado, né, Vitor? Ele não... assim, a gente sempre imaginava que a gente ia aumentar a banda larga, né? Então, o que é banda larga? Né? 1 mega, 10 mega, 100 mega, né? E, na verdade, o 5G, ele foi pego na contramão da humanidade quando ele veio com a questão do IoT. E era sobre isso que eu queria falar um pouco, explorar e talvez até completar a fala do Vitor. O IoT veio para criar uma disrupção no 5G. No momento da humanidade em que a humanidade tem mais computadores que seres humanos, muito mais computadores. E são computadores muito pequenos e computadores conectados. O Ministério das Comunicações, a Anatel, já tem feito tratativas nisso. Eu queria até lembrar dos velhos tempos, né, Salu?
o Ministério das Comunicações fala, puxa, vai ser o maior edital do mundo de 5G, né, Vitor? Sim. Vai ser, porque a gente fez a lição de casa, a gente tem espectro, a gente fez a TV digital no Brasil, que foi um sucesso estrondoso. Mas eu peguei a estatística outro dia da Eletros, 300 milhões de TVs digitais comissionadas no Brasil. E a introdução da TV digital liberou a faixa espectral dos 700 MHz, que é uma faixa extremamente generosa no Brasil. Eu acho também que o 5G ele vai ser um sucesso estrondoso, mas nós vamos ter dificuldades que todas as nações vão ter. Porque nós temos a questão da fragmentação espectral, ou seja, nós vamos ter que trabalhar em faixas espectrais radicalmente diferentes, 700, 3,5 e 26. Aqui na USP, a gente já está fazendo experimentos com 120 GB, já pensando 6G, 7G. O grande problema é o investimento para isso e a fragmentação de aplicações. Então, se você me permitir, eu queria complementar, eu precisaria do compartilhamento da tela, Salu. É só apertar aqui ou não? É só apertar nessa televisãozinha aí que parece que está proibido, mas não está, não. Perfeito. Isso mesmo. Perfeito. Onde tem o play. Vocês estão vendo meus slides? Não. Agora sim. Tá. Bem, essa é uma palestra que eu tenho feito aqui, mas assim, a gente sempre imaginou 1G, 2G, 3G. Vocês veem que conforme a gente vai subindo, a complexidade das aplicações vão crescendo, né? E o 5G tem essa coisa aqui chamada IoT, né? A IoT, ela é grande novidade, né? Porque a gente fica especulando aqui na outra, aonde que nós vamos chegar, né? Enquanto na inovação incremental a gente vai ter 10 vezes mais tráfego, e eu vou discutir isso, a gente vai ter realidade virtual, TV 8K. Aliás, voltando ao vídeo aqui, eu sugiro muito que vocês percebam e prestem atenção nas Olimpíadas, porque eu faço parte de painéis internacionais no que a gente chama dessas tecnologias portadoras de futuro. Eu estou sobre NDA, mas eu sei o que vai acontecer na Olimpíada. Prestem atenção nas tecnologias de mídia que vão ser mostradas no Japão nessa Olimpíada. Por exemplo, TV imersiva, 3D, você vai poder andar pelo jogo. Vocês vão ver, somente pela emissora japonesa NHK, coisas incríveis, com o 5G de 26 GHz, de ultra baixa latência, não só para aplicações de cirurgia, mas para aplicações de mídia também. Agora, eu acho que a grande questão é a questão da internet das coisas. Eu acho que aí que o Brasil pode ser o grande campeão, né? Voltou minha tela aqui, né? Por quê? Onde vão estar os empregos e onde vai estar a geração de renda? A gente acredita que essa é a pirâmide do 4G, né? A base da pirâmide, onde nós vamos ter oportunidades inimagináveis, nós vamos ter bilhões ou trilhões de dispositivos, onde a gente acha que a inteligência artificial, o trabalho e o valor de trilhões de devices e, consequentemente, trilhões de dólares de negócios vão estar na base da pirâmide. O 5G vai ser só um habilitador. E aí, a gente acredita aqui na USP que o 5G é uma tecnologia exponencial portadora de futuro e bem-estar, né? Sobre esse ponto de vista, se a gente olhar os últimos releases do 3GPP, 5G, pessoal, é uma arquitetura de software. E o brasileiro é muito bom de software, desde que a gente tenha a plataforma aberta. Para que isso ocorra, a gente se aliou a esse senhor maluco, amigo do Linus Torvalds, que já frequentou a Campus Parties várias vezes, e a gente criou o programa Caninos Loucos, que é essa tecnologia de desenvolvimento de dispositivos
muito, muito pequenos. Aproveitar e até compartilhar com o Vitor. Ô, Vitor, lembra daqueles editais do BNDES, de Internet das Coisas? A gente ampliou eles para 5G. E nós já estamos com protótipos de semáforos 5G no campus da USP. Em laboratório, porque a gente está esperando essa questão aí do edital. E uma coisa mais legal ainda, com comunicações LoRaWAN, nós estamos batendo recordes de comunicação de longas distâncias. Nós já estamos conseguindo pacotes LoRaWAN aqui no estado de São Paulo se comunicarem entre herbes a distâncias acima de 70 quilômetros, com potências muito baixas, 25 miliwatt. E o que é mais importante? A gente tem a Caninos Loucos, que é esse hardware aberto, que está rodando Linux, Debian 10, e nós estamos com 59 mil aplicações rodando de código aberto. Inclusive, muitas aplicações de inteligência artificial. Então, vamos lá. Google, TensorFlow, está rodando na Labrador. Blockchain, IBM, Hyperledger, está rodando na Labrador. Todas essas tecnologias habilitadoras, nós temos hoje uma plataforma nacional financiada pelo MCTIC. Desde a última conversa que nós tivemos, Vitor, nós conseguimos fabricar 5 mil labradores no Brasil. E semana retrasada nós fizemos um teste de download em laboratório, né? Trouxe um problema enorme para nós. Alguns testes de download na frequência de 3,5 GHz, a banda está dando mais de 800 megabits por segundo de 100 GB de fibra óptica. Ou seja, eu não consigo botar nesse switch mais de 100 conexões de 5G. Então, realmente, para a plateia que está assistindo, vocês imaginam num aparelho celular do futuro, e nós estamos tentando fabricar e projetar essas tecnologias no Brasil, mais de 100 GB, mais de 800 megabits por segundo de download. Imaginem, eu lembro, Salu, que quando a gente fez TV digital, para transmitir high definition, a gente pensava em 6 megabits, 7 megabits por um canal HD. Aqui nós estamos conseguindo botar 800 megabits. Ou seja, pelo celular, nós vamos baixar mais de 100 canais high definition num único canal. Isso é o 5G, que se tudo der certo aí, eu torço aí com os colegas do Minicom, nós vamos ter no Brasil em 2022. Fora as aplicações em veículos autônomos, vai ser muito impactante, porque, de novo, se o Ministério das Comunicações, eu torço ardorosamente, consiga emplacar o edital, o 5G é só uma tecnologia habilitadora. Os potenciais de aplicação, e a gente entender que o Brasil tem plataformas para isso, e a gente sempre fala com a galera da campus, porque é uma galera dev também, mas é uma galera transformadora, né? E é muito importante entender que 5G, quando a gente fala das arquiteturas abertas, que infelizmente não são, né? Eu, talvez, como um acadêmico profundo estudioso dessa questão, a gente está tentando aqui estruturar uma infraestrutura desse porte, mas, assim, a tecnologia é muito proprietária. E existem dificuldades, patentes, existe uma guerra, né? A segunda onda da Guerra Fria, que é Estados Unidos versus China, né? E no meio do caminho, o Brasil tem que descobrir o seu caminho. E eu, só para encerrar aqui, lembrar a comunidade da campus que essa galera que está assistindo a gente é muito bom em software. E 5G é software. Se a gente meter as caras, o pessoal que está assistindo a gente aí, vocês vão fazer a revolução. E não precisam ficar de braços cruzados. Né, Salu? Foi como TV digital. Lembra, secretário?
A gente criou um padrão que impactou 14 nações da América Latina. Eu acho que o Brasil, com toda essa pujança que tem, nós tínhamos que repensar essa situação e olhar para o nosso passado. Num passado não muito recente, o padrão TV digital foi até 2010, 2011, a gente virou o jogo. E eu acho que as pessoas que estão nos assistindo aqui, porque eu conheço muitas das pessoas que estão aqui no chat, têm condição, sim, de fazer essa revolução no Brasil. A infraestrutura de telco, as ERBs, são só os habilitadores. Paciência, o Brasil chegou atrasado, é uma briga de cachorro grande, essa briga Estados Unidos-China, mas eu vou dizer para vocês, tem muita coisa para fazer. Só na Labrador, nós estamos com 59 mil pacotes de software instalados nesse momento. Muitos deles relacionados com camadas profundas de infraestrutura de telecomunicação que você acha em qualquer switch por aí. Eu não vou falar as marcas dos fabricantes, mas eu vou falar de um software, por exemplo, o OpenWRT. O OpenWRT é o software mais comum para fazer gestão de gateway. A Cisco, a Huawei, todo mundo usa. Nós estamos rodando ele na Labrador. Então, nós conseguimos ter uma galera configurando o gateway 5G num futuro não muito distante. E é isso, muito obrigado. Vitor, muito obrigado pela tua apresentação, eu aprendi muito. Eu particularmente gostei muito daquele diagrama da relação espectro, latência e penetração. Muito importante aquilo lá para explicar para as pessoas. Eu agradeço ao Salu aí, que é um parça e sempre chama a gente para esses debates divertidos, né, Salu? Muito obrigado. E produtivos, né? É muito bacana a gente estar nesse momento. A gente está passando por um momento histórico, né? Uma coisa assim que, cara, transformadora e o 5G está vindo, né? E eu achei muito interessante essa sua visão do software, né? Sim, 5G é software e a gente tem uma comunidade de desenvolvedores, de devs fantástica, né? Mas nós precisamos ter honrado, a gente precisa ter honrado que a gente possa falar que é nosso. E aí nós temos a Caninos Loucos. Que a gente possa mexer no hardware. E gostei quando você falou que não precisa esperar o edital sair, já dá para ir pensando, né? Já dá para ir construindo, já dá para ir, né, imaginando essas aplicações, né? Essas possibilidades. Vitor, foi fantástica, tá? A sua apresentação, aprendi muito com ela, me poupou muitas horas de leitura, tá? Você resumiu muito bem alguns pontos ali, que se a gente fosse pesquisar, caramba, ia levar um maior tempo, mas eu acho que agora a gente já está sabendo muito melhor, tá? Sobre as políticas, né, que o governo está trabalhando, o Unicom está trabalhando para o 5G. Só me resta agradecer, né, a vocês por terem participado, dizer que, poxa, está participando de mais uma campus aqui nesse momento é bem importante, né? Claro. É uma comunidade muito bacana, é uma comunidade que olha para o futuro, que acredita, que quer transformar, né? Como o Zulfo disse. E eu passo aí para vocês para fazerem aí as palavras, considerações finais. Nosso prazo acabou, eu só posso dizer uma coisa, obrigado. Esperem, 5G está vindo aí, pessoal. Muito obrigado. Bem.